Agora, continuando as atividades, vamos chamar a Naomi, presidente da ONG TIQP, que vai trazer também a sua contribuição aqui para o nosso evento. Boa tarde, gente. Tá dando para me ouvir bem? Falo meio baixinho. Apresentação bem leve, porque o nosso assunto é denso, o nosso assunto é pesado. A gente fala de briga, movimentos sociais. Não? A gente fala de briga, né? Nos movimentos sociais, às vezes, rola até uns barracos. Vocês vão ver uns vídeos aqui depois, é barraco mesmo. Né? A TQP, o professor tinha pedido que eu falasse sobre a relação da TQP com a defesa das águas. A TQP ela tem 21 anos, fez 21 anos agora em setembro. E quando a TQP surgiu, eu tinha 11 anos. Eu lembro da criação dela, lembro de quando eu me envolvi depois, quando eu tinha 20 anos. E é para frente, para cima. Depois dos vídeos da Adriana, nem preciso parar nas fotos. Ela foi criada em 2001 com a finalidade de resistir, né? Porque o Rio Paranapanema ele tem 929 quilômetros de extensão, só sobram 7 quilômetros de corredeiras, e quando ainda sobrava um pouquinho mais de 7 quilômetros, a CBA apresentou um projeto que queria fazer um desvio para fazer um aproveitamento integral, ou seja, ia sobrar 0 corredeiras com desvio do rio e tudo. Mas aí a população de Piraju se mobilizou, não foi a primeira vez que a população de Piraju se mobilizou em favor do rio, teve várias manifestações antes, inclusive contra a criação da Brascraft, uma empresa de celulose no Vale do Paranapanema, que poluiria o rio. Então, o movimento ambiental pirajuense ele já é antigo, mas em relação a usinas, a TQP foi motivada a se criar em 2001 para resistir contra essa investida, nós chamamos de barrageiros, né? Em Piraju, barrageiro é que é isso, usina. Para resistir contra a destruição do Salto do Piraju, que a nossa cidade começou a se povoar por aí. Nossa certidão de nascimento, maior patrimônio. Essa é outra vista também das corredeiras. Aqui no fundinho dá para ver o antigo vertedouro, foi criado um novo vertedouro na usina do centro de Piraju. Essa vista nós perdemos, é a vista da garganta. Nós tínhamos essa vista quando víamos do mirante. Mas aí envolve também uma questão geográfica de ocupação do espaço. Né? Nós tínhamos essa vista privilegiada. Ele foi concedido para a iniciativa privada para fazer a tirolesa. Só entra quem paga, evidentemente. Então, nós temos a vista da garganta ali, quando a gente sobe pela estação. Mas esse é o nosso rio. Agora tem uma tirolesa em cima. Essa foto, eu amo ela. Essa foto é do Rio Paranapanema antes das corredeiras, nos anos 20. Quer dizer, antes da construção da usina, que acabou com essas corredeiras aí. O centro de Piraju, a vista da torre da igreja, tinha corredeiras ali no fundo. Hoje essa vista já é completamente diferente. Né? Algumas casas são bem parecidas, mas agora tem a represa e as corredeiras aqui para baixo, que são as únicas corredeiras que restam. Eu acho essa foto muito linda, do acervo municipal. Chegar a surgir para o Rio conseguiu recuperar os 7 quilômetros de e acabou? Não. A investida veio forte em 2011, 2012, e o ano de 2012 ele foi bastante pesado para o nosso lado. Né? E vereadores, inclusive, tentando favorecer os barrageiros, porque alguns trabalhos da TQP, quando ela foi criada, criar leis municipais que protegessem o Rio Paranapanema. Então, o Rio Paranapanema tinha leis que o defendiam, leis municipais. E os vereadores, aí, em 2012, tentaram derrubar essas leis para favorecer a iniciativa dos barrageiros do Brasil, que queriam fazer uma usina ali nos 7 quilômetros. Vamos ter um vídeo depois disso. E hoje, 2002, né? Vamos voltar em 2012, no vídeo, mas vamos, só para dar sequência, em 2022, tudo que a TQP porque tudo que acontece vai para a água, né? Então, fazemos bastantes ações de limpeza. Coloco entre aspas, porque... Como é que eu vou dizer? Eu tinha um Instagram antigamente só para colocar foto de lixo. Saía para a rua com uma sacola e colecionava lixo para falar dos que acabam caindo no rio. Com esse Instagram, uma mudança no pensamento
Então, a nossa relação com as coisas, de descarte, pensar um novo, gera uma pessoa do conselho, eu faço parte do conselho do meio ambiente, ela reclamou que tinha muito lixo no bueiro, que eu devia ir lá me limpar. Completamente errado, não é essa a proposta, transformar todo mundo em coletor de lixo. A proposta era repensar, então não estava funcionando e deixei o Instagram em stand-by. Continuo catando lixo na rua, mas... Dia do meio ambiente, dia do Panema, fazemos ações. Mas eu sou meio... Não que não fazer, devemos fazer, mas em relação à divulgação. O dia do meio ambiente terminou na polícia. Fizemos essa ação, né, de limpeza. Agora, crime ambiental. Encontramos Esther, que uma confecção tinha deixado jogado ali. A foto ficou meio ruim porque é um print de um vídeo que fizemos com o celular, ficou ruim por isso. Mas acabou que fizemos um BO. Então, o nosso dia do meio ambiente terminou na delegacia de polícia. A Polícia Civil foi lá, eu acompanhei a perícia. Foi isso. E também, o que estamos fazendo para defender o rio também? Agora, nós fazemos uns projetos. Terra Limpa é uma composteira comunitária na Praça Tariba Leonel. Essa é a praça principal de Piraju, a Praça da Matriz. E nós compostamos os resíduos da feira que acontece na quarta-feira à noite, à tarde da noite. Então, temos uma composteira com placas educativas. Aqui é a nossa barraquinha, temos uma barraquinha na feira também. Essas garrafas, elas são de biofertilizante, então nós ensinamos as pessoas a compostar na feira. É um trabalho que a gente faz em relação a resíduos sólidos, de compostagem. Também temos o projeto Pólen. Quem está nos ajudando nisso é o Silvio, marido da professora Cris, que é meliponicultor. Nós vamos instalar caixas de abelha na cidade, em alguns pontos específicos, né? E a nossa secretária Vivi, ela dá aulas de polinização para os alunos da escola em Braga, escola estadual, e daí ela deu um aulão para os alunos do Grêmio Estudantil. Eu usei essa foto para ilustrar. E agora, quando esquentar, na primavera, vamos começar a instalação das nossas caixas de abelhas. Vai ficar um projeto bem lindo. Eu queria passar um vídeo sobre 12, né? Que foi um ano bastante pesado em tudo que nós passamos. E aí vocês vão poder ter uma ideia um pouquinho do que o pirajuense já fez para defender o rio. Chega de usina na cidade, querem tirar a nossa identidade. Chega de usina na cidade, não vou tirar a nossa identidade. Chega de usina na cidade, não vou tirar. Tchau! 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 Bora! A nossa identidade. Chega de usina na cidade, não vou tirar a nossa identidade. Chega de usina na cidade, não vou tirar a nossa identidade. Chega de usina na cidade, querem tirar a nossa identidade. Cheguei na TQP em 2009, quando eu recebi a visita do Fernandinho Franco em casa, o fundador da TQP, um dos fundadores, e me colocou um panorama por qual Piraju passava naquela época, que era a intenção de barrageiros virem e destruir o trecho do rio tombado naquela época.
Então eu tomei pé da situação por enquanto. Até então eu estava passando por uma fase de transição na vida pessoal, no sentido dos filhos já estarem com mais de 10 anos. Sempre fui um pai dedicado e antes dos filhos eu já tinha militado um pouco em Piraju como ambientalista, né? Não acompanhei a TIQP no começo, mas a minha chegada, assim, naquele momento, na minha família, foi bastante crucial, porque eu pude dar um rumo para a educação dos meus filhos também. Meu primeiro ano na TIQP foi 2012, que foi um ano bastante intenso, bastante frenético, cheio das coisas em relação à defesa do rio, em relação aos movimentos. Foi um ano bastante importante para a organização. Foi um ano que teve muitas manifestações em defesa do Rio Paranapanema e a gente pôde perceber o quanto esse assunto engaja a cidade toda, o quanto engaja pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de esquerda, pessoas de direita. Piraju toda se une para defender o Rio Paranapanema. E 2012 foi um ano bastante interessante, que os barrageiros eles estavam bastante atuantes na cidade. Então tinha 9 vereadores na época, 6 estavam completamente voltados ao interesse de pavimentar o caminho para favorecer a ação dos barrageiros. Cidade onde a água faz curva, a curva do rio, a rua na margem, a margem do rio, a lua no meio do rio, o rio corrente, a água passando, o tempo batendo, a água levando, a água lavando, 1000 peixes, 1000 copos, a água faz curvas, além, muito além dessa curva e vai. Em 2012, nós vimos por redes sociais, especialmente o Facebook, que na época era o mais popular entre nós, tal, que o bicho estava pegando aqui. Essa atuação foi bem forte lá em casa. Vamos dizer assim, a magnitude disso, eu senti no resultado, eu sinto o resultado hoje, porque os meus filhos são filhos da TIQP, posso dizer, na questão ambiental, sabe, na questão de defesa do meio ambiente, na questão de defesa do trecho vivo do rio. Que eu fiquei chocado quando o Fernandinho foi em casa, foi que iam destruir o lugar que meu avô ia lá pescar, ele sentava, precisava da mistura, meu avô ia lá, pegava um peixe e vinha embora. De uma casa nós mudamos para outra casa, e isso foi para 2012. E a TIQP legalizada, a TIQP pessoa jurídica, né, de direito, importantíssimo isso para mim, graças ao apoio dos colegas, dos amigos, né, quando veio aquele embate forte em 2012. Lá na Câmara, né? Que coisa mais chata, que coisa mais, sabe, não tem como descrever você ter que ir num lugar e falar assim, olha, você não tem que destruir o rio por dinheiro, não tem dinheiro que pague. Tinha setores da imprensa também relacionados a esses barrageiros. Então foi um ano bastante emblemático, cheio de ataques para os ambientalistas, de ataques à nossa legislação, ao nosso arcabouço de leis que tínhamos na época para defender o rio. E foi uma luta bastante desigual. Eu acredito que nós tínhamos tudo para perder naquele momento. A gente conseguiu salvar o Rio Paranapanema, resguardar dessas canetadas, desse interesse deles de derrubar nossas leis para criar uma nova usina, devido a umas 4 coisas. Uma delas foi que, dos 6 vereadores, tinha 9 vereadores em Piraju, 6 interessados em derrubar as leis, mas tínhamos 3 que eram resistência, que eram o Luciano Lousada, o Valberto Zanata e o Denilton Bergamini. Eu dizia aos meus colegas de tribuna que naquele momento nós éramos representantes não somente do nosso eleitorado, mas sim de 30 mil eleitores, de 30 mil habitantes de Piraju, porque nós não queríamos a construção dessa usina, nós sabíamos do prejuízo ecológico que ela ia trazer ao nosso rio, né? Ela ia acabar tornando o Rio Paranapanema um rio totalmente represado, onde nós teríamos com certeza a extinção de peixes que são criados, né? E que só conseguem se produzirem em corredeira.
Nós temos aqui nesse trecho, no caso do surubim, que é uma espécie endêmica, também temos a piapara, o dourado, que são peixes nativos que só se reproduzem em corredeiras. Outra coisa muito importante que ajudou nessa defesa foi que a diretoria da TQP da época estava bastante engajada e preparada para defender o rio. Então eu acredito que se a diretoria da TQP daquela época fosse composta por outras pessoas, talvez a gente não tivesse tido tanto sucesso, porque a diretoria fazia esse intermédio entre os vereadores e a comunidade, orientando, esclarecendo, chamando para a luta e explicando por que a gente deveria tanto defender o rio. Outro aspecto muito importante em 2012 foi que o assessor jurídico da Câmara era o seu José da Cruz Silvestre. E o que não é reto é denso, e o que ponte abaixo tem garganta, e o que pouco acima faz lagoa, e o de água boa, cidade na margem, o mar fica longe. O seu José da Cruz Silvestre, ele defendeu muito o rio, não no aspecto pessoal, eu sou um defensor do rio, embora ele fosse, mas sim no aspecto legal. Ele sabia dizer, ele orientou os vereadores que queriam derrubar as leis, que eles precisam, não era daquele modo que as coisas deveriam ter sido feitas, que precisava ter uma consulta aos conselhos, que precisava ter uma consulta à população, e isso culminou na demissão dele. Mas se não fosse o seu José Silvestre na Câmara de Piraju, como assessor jurídico na Câmara de Piraju em maio de 2012, talvez esse lugar aqui que a gente está hoje, com esses mosquitinhos em volta, já estaria submerso. Deixa esse projeto de lado, fica ligado. Rio é nosso patrimônio, bora preservá-lo. O dinheiro pode até comprar vereadores, mas não vai comprar o rio e seus valores. Construir usina pro dinheiro é o motivo. Teta Chico pelo Paranapanema vivo. Livre expressão chega mandando a verdade. Aí, chega de usina na cidade. Peta Chico, peta Chico, peta Chico, peta Chico, peta Chico, peta, Os filhos do rio de Piraju, criado e ensinado a proteger o Panema dos urubu engravatados, que portam nome de deputados, tudo salafrário, todos vocês são comprados por magnatas, os mais otários, montando novamente o velho conto do vigário. Mas relaxa que aqui não tem nenhum palhaço, só revolucionário, kamikaze que defende esse caso. Essa é a nossa impressão, a nossa conexão, representando a população contra a repressão. No momento em que foram feitas essas investidas da EC Brasil ao Legislativo pirajuense, eu gostaria de ressaltar a ajuda do Dr. José Silvestre, que foi um advogado que não mediu esforços para estar apoiando nós, vereadores, que queríamos realmente defender e irmos contra o chefe do Poder Legislativo, no caso o presidente da casa. Então ele nos deu um respaldo muito importante com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com toda a sua experiência, né, para que nós fôssemos respaldados em cima das leis, né, para que nós conseguíssemos fazer um contragolpe, vamos dizer assim, aquele andamento que o Legislativo estava pronto a fazer, pronto a aprovar. Então o Dr. José Silvestre foi muito importante naquela hora, com todo o seu conhecimento, nos dando um respaldo jurídico muito necessário, do qual os outros vereadores não conseguiram, né, jurisdição própria no momento para dar andamento àquele desastre ecológico que iria acontecer em Piraju. E a gente tinha um diretor de meio ambiente em 2012 que não se acovardou em nenhum momento. Quando os barrageiros vieram para esse lugar aqui pregar estacas e fazer estudos, ele foi na polícia e fez BO, o seu Francisco Lambaia. E quando os vereadores tentaram derrubar as leis, ele foi para os jornais, ele foi para as rádios defender. Ele foi falar que estava errado. Ele não se acovardou em nenhum momento. Então, se não fosse essa combinação de coisas, os vereadores da Resistência, o diretor de meio ambiente, o seu José Silvestre e a diretoria ativa e competente da TQP naquele momento, preparada para enfrentar isso, talvez a gente não tivesse sucesso e a gente não estaria aqui hoje e esse patrimônio que está aqui do lado da gente hoje não estaria preservado. Tivemos várias sessões muito tumultuadas. Eu vi uma coisa em Piraju que eu não via até então,
alguns vereadores tomaram uma chuva de moeda, que eu achei muito interessante, porque como se estivessem vendendo esse nosso patrimônio maior, que é o Rio Paranapanema. Aquele momento que alguém joga uma moeda na mesa de um vereador, e aí as pessoas todas começam a sacar moedas e chamá-los de vendilhões, né? E depois vem a história que eu fiquei sabendo que eles compraram pão a semana, né, com aquela moeda. Eu era o apresentador dos vendilhões quando eles chegavam na Câmara, porque a maioria das pessoas que estavam lá, né, talvez não conhecessem ou talvez estivessem dispersas. Eu assumi um ponto alto ali, num patamar assim, e fiquei olhando por cima o povo. Tinha mais de 500 pessoas, não cabia. Era limitada a entrada por 100 pessoas, né? No público, polícia. Eu subi num patamar, assim, no murinho que tem do lado, e eu vendo o advogado propositor lá, o advogado dos vereadores que defendia a modificação das leis, chegando, eu gritei: "Ah lá, o advogado do vendido está chegando, vamos dar uma vaia para ele." Todos vaiavam, ele passava a vaiar. Até que eu fiquei esperando um último vereador entrar, ele percebeu. E foi pior, ele ficou lá, foi pior, porque um amigo estava com uma mala fantasiada, cheia de dólares, vazando. E quando aquele vereador passou, ele, de propósito, ele tropeçou, foi bem na minha frente. Ele tropeçou e caiu, a mala abriu, estava cheio de dólares, né, falsos, né, fantasiado, né, bem na frente daquele vereador. Aquilo foi o máximo, foi assim, a questão de mobilização, né, a questão de consciência ficou explícito ali, né, os vereadores tiveram, vamos dizer, não foi por culpa da TQP, mas a população toda estava lá, e alguém foi lá e tirou o fusível da Câmara. A TQP não tinha participação nisso, lógico, a população não tem quem controla. Então aquilo foi assim, muito marcante e pudemos mostrar mesmo, né, que Piraju não quer usina naquele trecho. Isso, e todos esses episódios foram muito marcantes, né? Como a gente já pontuou, muita coisa acontecia em casa. E nessa correria toda... O vídeo inteiro, né, vai estar no nosso canal do YouTube a partir de hoje à noite. E tem os vídeos prévios, né? Que esse é o documentário que estamos fazendo com a história do movimento ambientalista de Piraju. Várias pessoas aqui aparecem lá, né? O Edio, a Adriana também, com várias memórias. A Beatriz é filha do Melo, ela era criança na época, e o Melo colocava ela para levar ofício para a Câmara, para fazer as coisas, chamar o pessoalzinho da escola, ela estudava na ETEC para participar. Então, é uma criança que foi engajada ali para... Vamos voltar para a apresentação, por favor? E só para concluir, eu acho que deu para ter uma ideia do que aconteceu em Piraju em 2012. Chuva de moeda em vereadores, briga, barraco. E depois eu descobri que tiveram umas mulheres que estavam esperando para furar o pneu da caminhonete de um dos vereadores vendidos. Só que aí não aconteceu, porque veio a polícia, ele teve que sair escoltado da Câmara, foi uma coisa bem louca. Então, só para concluir, eu sei que extrapolei o tempo, mostrando o que nós fizemos, mostrando o vídeo. Um resumo das coisas que eu queria falar: a ONG foi criada pela necessidade de defender as corredeiras. E hoje em dia, além de defender as corredeiras, nós trabalhamos bastante com educação ambiental. A Adriana que o diga. Promoção de educação ambiental de vários jeitos, educação na escola, educação também na rua, né, com o nosso projeto da feira, com a barraca, e também agora no YouTube também. Atuação nos colegiados, estamos em 8 colegiados, 8 conselhos. Tem um conselho querendo tirar a gente, mas isso é outra história. E outra coisa, o número de simpatizantes, de pessoas que falam: ah, legal o trabalho de vocês, é muito maior ao número de pessoas que falam: oi, precisa de mim, eu ajudo. O que eu faço para trabalhar com vocês? É um trabalho voluntário, mas assim, o número de simpatizantes é muito maior que de atuantes, e isso é um problema. Eu vejo isso como um problema muito sério para as organizações do terceiro setor e para os movimentos sociais. E uma coisa que eu sempre falo, né? O faça a sua parte é uma balela, porque quando eu falo que eu atuo no meio ambiente, as pessoas realmente, né? Se cada um fizesse a sua parte, mentira. Se cada um faz a sua parte, é muito pouco. A gente tem que fazer a nossa parte e muito mais do que a nossa parte, porque a nossa parte só não vale muita coisa. Você tem que fazer a sua parte, a parte do seu pai, da sua mãe, porque meus pais não gostam de fazer muito, não. Tem que fazer a parte de todo mundo, e o máximo que você puder, e ainda é pouco, porque o mundo precisa. O nosso Instagram,
do canal do YouTube para vocês assistirem todos os vídeos, quem tiver afim. E é isso aí, obrigada, gente.